Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao PT Pod, mais um episódio hoje, recebendo a secretária de Relações Sociais, companheira petista Núbia Lopes. Ela que é professora, dirigente sindical, foi dirigente sindical, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Piauí, o SINT, secretária de Formação da CUT, secretária de Políticas Sociais da CNTE e conselheira nacional das crianças e adolescentes. Petista há quanto tempo? Filiada desde 96, mas antes... Antes, desde quando a gente começou a atuar no sindicato, já com João de Deus, já foi aí o tempo inteiro já acompanhando do nosso partido. Seja bem-vinda, secretária. Criação. Muito obrigada. Para nós é uma honra estarmos aqui nesse momento, né, e estamos à disposição. Olha, você que acompanha esse podcast, acompanhe também as nossas redes sociais, @PT Piauí, no Instagram, no Facebook. Acompanhe os nossos cortes, assista no YouTube, fique sempre com a gente aqui. Esse é um instrumento de comunicação para ajudar a levar as boas notícias, a levar as boas ações do governo do Partido dos Trabalhadores, falar também sobre os desafios que temos, e é por isso que a gente começa hoje falando sobre uma principal bandeira que começou a ser implementada pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, com o governador Olívio Dutra, que é o orçamento participativo. É o povo no orçamento decidindo para onde se deve direcionar os recursos públicos de quem mora naquela localidade. Qual foi o principal desafio para fazer o OPA acontecer no Piauí, secretária? O principal desafio foi o tempo, né? A partir da determinação do governador e a execução do projeto, que foi ali em 2023, né? Ele disse, é esse ano, e aí determinou para o secretário Osto ir para nós das séries, né? Para a gente fazer acontecer, e aí ele falou, é para fazer, né? Então, e o prazo? O prazo era imediatamente, já. O prazo era para ontem. Era para ontem. E como nós tínhamos já uma caminhada com essa articulação com os movimentos sociais e com os movimentos comunitários, né, tanto em Parnaíba como Teresina, e aí ficou mais fácil para a gente atuar. Mas aí nós começamos com reuniões, né, com conversa por telefone, via WhatsApp, aí começamos com reuniões com as nossas principais lideranças nos dois municípios, Teresina e Parnaíba, porque o início, né, o piloto do OPA foi 2023, 2024, o governador determinou que fosse Teresina e Parnaíba, né? Por que Teresina e Parnaíba? Porque tinha que iniciar com as duas maiores maiores cidades, né? E também onde tem os movimentos sociais, né? Digamos assim, mais orgânicos, mais organizados, porque eles atuam ali, né? Tem como atuar até cotidianamente pelas demandas, enfim. E aí nós começamos, né? Sempre o secretário Osto, junto com a sua equipe técnica, e com a consultoria, né, com o Colab, construindo ali a proposta, e, enquanto isso, a gente conversando com as lideranças. E muita coisa, eu lembro que nas nossas primeiras reuniões, as pessoas perguntavam, e a gente dizia assim, perguntava assim, e como que vai ser? Aí eles diziam, e como é que vocês acham que seria? Então, foi muito assim, de quem começou a conversar com a gente lá no início, ficou um sentimento de pertencimento do OPA, porque acabou sendo construído realmente junto, né? Embora tenha ali a determinação do governador do que ele queria, né, de como ele estava pensando que era uma coisa, um orçamento participativo moderno, né, atualizado, de forma digital, né, que tivesse o presencial, mas que principalmente para atender o maior número de pessoas que fosse de forma digital. Então, isso foi construído, né, a várias mãos. E tanto a equipe das séries, como da CEPLAN, como das séries, e a própria equipe da consultoria que fez, foram aí muitas reuniões, mas principalmente ouvindo o povo, né? Então, as lideranças, né? Em Parnaíba, por exemplo, nós contamos com a Maria Antônia, nossa saudosa Maria Antônia, que era da FUNC, e ela ali, o Dourado, né? O companheiro Dourado, que é presidente do partido, foram os dois que em Parnaíba
eu fiz o primeiro diálogo e eles se engajaram muito. O Dourado foi muito muito no início para nos ajudar e até agora apoiou demais. Então, em Parnaíba, a cara do OPA era o Dourado e a Maria Antônia. E depois a gente foi encontrando outros parceiros, né? Como outros parceiros que também se engajaram, né? Da FEBAP, teve um companheiro da FEBAP, Oswaldo, né? Que também ajudou muito, se empolgou muito com o OPA. Ele também fez a passagem, né? Lá em Parnaíba, a gente perdeu essas duas lideranças, que foi a Maria Antônia e depois o Oswaldo no ano passado. Mas o trabalho que eles fizeram, em especial a Maria Antônia e o Dourado, o que eles têm de trabalho ali na planície litorânea, em especial em Parnaíba, é um trabalho consolidado, né? Social mesmo, social com liga. Mesmo, exatamente. E hoje a gente tem o OPA consolidado, nós temos ali as associações que desde o início começaram a caminhar conosco, continuam, e a ampliar essa participação, criando mais associações, é o desafio, né? Porque você tem questões políticas também, locais, lá em Parnaíba, mas que a gente trabalha, dialoga, né, e vai construindo independentemente da coloração. Da coloração partidária, né, a gente trabalha lá levando a política pública, a orientação do governador, e a gente fez a parceria também logo com todo mundo que era envolvido no projeto, né? Então, em primeiro lugar com as associações, né, os movimentos nacionais, né, federações, associações comunitárias, mas também os conselhos de políticas públicas nos ajudaram, os sindicatos, eu lembro que o Sindicato da Educação do município, então todo mundo veio para a roda nos ajudar, e aí teve a articulação do secretário Washington com a Câmara Municipal, né, então a vereadora Fátima Carmino, como presidente da Câmara, e todos os outros vereadores abraçaram também, né, compreenderam, porque ali a gente ia entrar onde? Lá onde eles têm o trabalho, né, de político o tempo inteiro de voto. Então, a gente tinha que dialogar com eles, que eles compreendessem, para entender que a gente estava indo para somar, né, e não para tirar disputar algo, para disputar espaço. Então, isso foi bem compreendido. E também com os deputados estaduais, né, o governador fez o diálogo, tanto com os vereadores de Teresina e Parnaíba, o governador fez reuniões com ele, mas também com os deputados estaduais, que é quem vota o orçamento, né, e precisava compreender bem isso, porque era tudo muito rápido. Então, quando chegasse, já era para estar bem entendido, para poder não brecar e dar tudo certinho. E deu, né? Nós conseguimos fazer uma boa mobilização em Teresina e Parnaíba. Quantos milhões em recursos? Em recurso, eram 50 milhões no ano 23, 24, né? Foram 40 milhões para Teresina e 10 para Parnaíba, depois ficou um pouco mais, porque tem uns ajustes, né? De acordo com o valor de cada projeto, valor de cada projeto do governador, dependendo lá, ele vai fazendo os ajustes. Em 23 e 24 e 25, né? Já foram 67 milhões, que eram 65, mas o deputado Merlon colocou a emenda para Teresina de 2 milhões, então ficou aí para ajudar a complementar. Para ajudar a complementar. E agora, 25, 26, nós temos agora 83 milhões para o próximo ano, que é o que nós estamos agora na terceira edição do OPA. Então, são 83 milhões. São 80 milhões que o governador designou e 3 milhões de emenda. Aí, dessa vez, são emendas do deputado Florentino, deputado federal Florentino, que colocou 2 milhões de reais, e o deputado Rubens, né, que colocou 1 milhão. Então, nós estamos com 83, isso para Parnaíba, né, esses três anos de Parnaíba. Então, são 80 milhões, né, para todo o estado, e tem esses 3, que Parnaíba, então, vai ficar com 15, né, que era 12, para Parnaíba. Então, a gente percebe, e do próximo ano, o governador vai chegar a 100 milhões, né? A meta é chegar a 100 milhões de reais. Que vai ser 26, 27, fechar o mandato. Então, todo ano, à medida que as pessoas foram compreendendo, né? Por exemplo, Teresina e Parnaíba, que aí nós vamos também falar de que a primeira edição foi Teresina e Parnaíba, então todo mundo já compreendeu, inclusive ele já pensa o que coloca no ano seguinte, porque já compreenderam como é que
a proposta, estratégia de votação e tudo mais. Aí, quando veio no segundo ano, o governador colocou o desafio. Não, agora eu quero mais 3 municípios, vamos fechar em 5. Seria então, Piripiri... Piripiri, Floriano e Picos. Então, fomos nós trabalhar. Começar do zero em cada uma dessas cidades, sendo que todo ano a gente faz reuniões, né, de articulação, plenárias para apresentar o projeto, né? E depois que o governador faz o lançamento oficial em Teresina, que todo mundo é convidado e a gente traz caravanas de cada município, a gente volta no município fazendo o lançamento oficial, colocando já o que ficou de recurso, o que é para cada um. Então, são vários momentos, né? Ou seja, o tempo inteiro a gente está no diálogo permanente com essas associações. Tem, né, uma previsão de chegar a mais municípios? Não, o governador, até o momento, a decisão dele é de ficar nos 5 municípios até o final do mandato, né? Porque, inclusive, já está no orçamento, no PPA, tudo direitinho. Sim, então, está organizado dessa forma. E ele sempre coloca essa decisão dele, primeiro, municípios, os dois maiores municípios do estado, número de população, e depois até 100 mil habitantes, acima de 100 mil. E depois foi acima de 50 mil, que aí nós chegamos nesses 3. E a ideia é o seguinte, é que nos outros municípios menores, não, todo município pode ter OPA, não tem problema, mas ele entende que, ele coloca que no município pequenininho, os próprios vereadores, eles fazem muito esse trabalho de base, né? Então, seria legal ter alguma coisa municipal, né? Hoje, por exemplo... Incentivando os municípios a fazer os seus próprios orçamentos participativos. Hoje, nós já temos Picos, que tem o orçamento municipal, né? Já... O prefeito Pablo se comprometeu na campanha, foi uma das promessas. E, assim, foi bacana, porque no lançamento aqui em Teresina, que nós trouxemos a primeira vez o pessoal de Picos, aí a liderança que colocou, né, fez que se ele fosse candidato e se ele fosse eleito, que ele implantasse o OPAN, que era o municipal. Aí o governador até disse, eita, eu vou pagar a multa. Não, é só se ele for candidato, se ele for eleito. Então, ele foi candidato, foi eleito e ele está implantando o orçamento participativo municipal lá em Picos. E aí a CEPLAN se colocou à disposição, o governador determinou para a questão técnica, né, de apoio técnico, ajudando tanto em Picos como em outros municípios que desejarem organizar, né, os que estão fora dos 5, eles podem ter o apoio, né, foi apresentado no Pax pelo Piauí, podem ter esse apoio do governo estadual para ajudar aí a implantar nos municípios. Mas a nossa tarefa mesmo, quanto Estado, são nos 5 municípios. Estamos na 3ª edição. Nós já entregamos praticamente quase tudo da primeira edição, do 23, 24. O 24 e 25, nós estamos agora na fase de análise de viabilidade. Aliás, isso já foi feito. Já estão na fase de licitação, o governador já assinou ordem de serviço, até julho aí, todas as obras já vão estar endereçadas. E esse momento, na 3ª edição, nós já fizemos o cadastramento, e estamos na fase de análise de viabilidade das propostas para esse ano, que é esses 83 milhões que eu te falei, que vai para o ano que vem ser executado. Então, os técnicos os engenheiros estão fazendo essa análise, e nossas equipes nos municípios acompanham os engenheiros, porque aí, para ver essa questão da abordagem, tipo aqui, Teresina, recebeu uma reclamação de uma certa abordagem de um técnico, a gente já entra em ação, fala com o secretário Washington então a gente acompanha também isso, essa parte do relacionamento. Do relacionamento direto com a comunidade. E aí, passando essa fase da análise de viabilidade, do dia 4 de julho às 13 de julho já vamos entrar no processo de votação. E é o quê? 30 dias? De votação? Não, é de 4 a 13 de julho. De 4 a 13 de julho. Dá mais ou menos uma semana, né? Sim. Porque, como todo mundo já entendeu o processo, né? Então, agora... O prazo pode ser mais curto. Porque primeiro a gente esticou, muita gente viu que não foi legal esticar. Era porque era primeiro mesmo. Sim. Mas, assim, agora a gente foca aí uma semana, um pouco mais, para fazer essa votação. E no ano passado funcionou bem, esse ano a gente acredita que também vai funcionar. Aí, saindo ali, as propostas, quem teve as propostas eleitas, as entidades, né? Essas propostas eleitas vão compor o orçamento do Estado para o próximo ano, vai para a Assembleia, e no próximo ano, a partir de janeiro, já começa aí
a questão da implementação já desse ano, né? Então, o que é certo é que hoje a gente nós estamos vivendo 3 etapas do OPA, né? Entregando praticamente tudo do primeiro, faltando pouca coisa. Quantas obras no primeiro? Foram 79. 79 obras. Aí, do segundo, também nós já estão sendo executadas. Organizadas aí para executar. E o terceiro, que está nesse processo de análise das propostas. E aí vem aquela questão da reclamação, né, de alguma coisa que não deu certo. Então, a gente também levou uma proposta que está sendo implementada, né, a gente está organizando, que é criar um conselho consultivo dos 5 municípios, né, para poder acompanhar as questões aí, ter um monitoramento mesmo, né, o controle social, né? Sim. Ali porque eles já fazem isso, a gente só vai botar no papel, mas eles já estão fazendo, né? Só instituir. Só instituindo. A questão da formação também, né? É outra coisa que está colocado aí para ser feito com essas lideranças. Enfim, então é diálogo permanente com as organizações da sociedade civil, em especial as associações comunitárias. E eles se sentem dono do programa. Pronto. Não aceita que ninguém chegue lá. Não é do deputado, não é do vereador. É uma obra da comunidade. Da comunidade. Agora, deixa eu lhe perguntar. A senhora já passou a sua vida inteira de um outro lado, que é o lado da militância, o lado da organização da sociedade, o lado do diálogo com a comunidade. E aí hoje a senhora está de um outro lado do balcão, certo? Que é o lado da gestão. Como as pessoas receberam a proposta do OPA? Elas acreditavam que isso seria viável ou já deram assim um voto de desconfiança? Quando é promessa, né? Todo novo projeto, ele já vem com um ponto a menos. As pessoas desacreditavam, confiavam que isso ia acontecer ou já chegava com esse voto de desconfiança? Tinha uma desconfiança, né? Tipo assim, quando a gente colocava essa proposta tão boa que as pessoas diziam assim, mas esse negócio é bonito demais. Não, mas aí o governador está chegando, é o governador novo, nós vamos dar um voto de confiança para ele. Uhum. Então tinha muito isso da confiança no governador Rafael por estar entrando, ideias novas, aí tem a questão digital e tal. Então as pessoas, mas tinha uma questão que as organizações comunitárias, elas estavam muito, como é que eu vou dizer, muito desestimuladas. Eles dizem muito, quando a gente faz reunião, que o OPA deu uma injeção de ânimo para eles, né? Então, hoje eles brigam, disputam, eles falam, eles correm atrás, não só do OPA, eles já cobram assim, a secretaria tem que ir mais na nossa comunidade, mas não é só para o OPA, não, é para outras coisas. Então, assim, né, deu um gás, né? Muito bacana, mas tinha essa desconfiança. É a partir do momento, né, como foi que a gente ganhou a confiança? Com muita reunião, muito diálogo com as pessoas certas, da confiança das próprias lideranças da própria comunidade. A gente fazia reunião também nas comunidades. Tipo, a liderança chegava lá dizendo, a pessoa, não, isso aí, governador, faz isso bem aqui, comunidade rural, vai levar um calçamento, um asfalto. Não, isso aí não é verdade, não. Aí as meninas ligavam, a gente tem equipe, né? Aí já apoia aí pedindo, não, a gente quer que vocês venham aqui para dizer tal, para explicar para a comunidade. A gente ia lá, né, a equipe vai, melhor dizendo, e conversa com... Foi muito isso no primeiro momento e ainda chamam, né? Piripiri principalmente, porque tem muita zona rural. E ali o pessoal gosta de reunir, de escutar, mas eles pegaram a confiança e aí entra a questão do Rafael, da Jove também, que entrou muito, né? Também ajudando lá. Mas, enfim, aí onde foi que eles realmente acreditaram? Foi quando, em janeiro de 2024... Começou as obras. Começou o governador entregando. Quando foi em janeiro, ele entregou a primeira obra do OPA, 2 primeiras, né? Que foi em Parnaíba, foi o projeto Patrulha Cidadã, que eles pediram lá para abaixo da Carnaúba, que é logo entrando ali em Parnaíba, onde tem aquela igrejinha. E aí o governador entregou, né? Logo ali no início de janeiro de 2024, ou seja, um ano depois que a gente tinha iniciado, né?
E aqui em Teresina, que foi o asfalto no Torquato Neto, que também lá no Torquato Neto o pessoal ficava muito desacreditado. Tem pedido de todo jeito? Tem. Quais são os principais? Não é que tem de todo jeito, porque a gente tem um cardápio de obras, né, e serviço. Pode escolher o que está nessa lista. Isso, exatamente. Que aí tem na área de segurança pública e justiça, tem na cultura, tem esporte, tem da agricultura familiar, tem mobilidade urbana, né? Então, são essas áreas, a questão da mobilidade urbana, ela é o carro-chefe, as pessoas querem sair da lama, querem asfalto e calçamento. Poeira, asfalto e calçamento realmente Agora, é o pedido principal. O diferencial é que no OPA, as pessoas dizem onde é que é para fazer o calçamento e o asfalto. Nessa rua aqui, assim. A gente vivenciou uma situação lá em Parnaíba, que o líder lá, a liderança política lá que atuava no bairro, ele ia com calçamento até bem aqui, aí ficava faltando umas 5 casas, não ia mais porque não votava nele. E aí no OPA não tem isso. Eles pediram, quando eles pediram lá que dava um pouco, né, aí eu falei com o presidente lá, Henrique, mas essa rua é pequena. Aí ele fez, eu vou lhe explicar porque é que nós colocamos ela. Aí eu fui, inclusive, lá conversar com a comunidade. Era uma rua pequena, inclusive terminava a rua nessas casas. Uhum. Então, todo mundo passava por ali, mas ninguém olhava para elas, para aquelas famílias. Então, eles ficaram muito encantados e a população lá, a comunidade jogou peso, voto, para poder fazer aquela rua. Aí, no primeiro ano, eles aprovaram 2. Uma maior, que era por trás ali, que é no Sabiazal, é por trás do Açaí, quando vai chegando em Parnaíba. E lá também ninguém nunca ia lá, é um local que ele ajuda muito, né, o tráfego ali por trás, né? E ninguém cuidava. Aí o OPA chegou e resolveu. Aí eles colocaram essa outra rua pequena. E aí eu perguntava sempre, mas por que, tipo assim, tinha outra necessidade, podia ser maior, né? E ele, não, é essa. Eu fui lá e realmente, então é aquilo que realmente a comunidade quer. Né? Esse é o diferencial. Porque senão você vai dizer assim, mas o governador, o prefeito, o governador já tem tanta, né, mobilidade urbana no Piauí inteiro, tem muito? Sim, tem muito. E é estratégico, é estruturante, é grande. Agora, mas no na OPA, minha rua não chegou. Não chegou. Né? Aí é onde entra o OPA. Né? Então, o OPA, eu sempre digo que o OPA é assim, é o governador chegando na casa da pessoa, e a pessoa dizendo o que quer na sua rua, na sua comunidade, e ele atendendo. 100% digital. 100% digital. Não, presencial também, porque tem a parte dessa mobilização. Mas o voto, digital. A votação é 100% digital. 100% digital. Pelo WhatsApp, que é o carro-chefe. A maioria das pessoas votam pelo WhatsApp. O que a gente entra, o que é o programa Entre de Apoio, o governo Entre de Apoio, é com as vans, com internet, que algumas comunidades a internet. É um ponto para as pessoas se aproximarem e votar. Aí lá tem a equipe para ajudar, né? Então, com uns tablets ali para ajudar, mas eles realmente levam o celular e pedem a senha e fazem. Eles já estão bem assim, aptos a isso. E nós vamos entrar com a formação agora com a CIS, exatamente para que as pessoas possam utilizar melhor esse aparelho aqui, que é o celular, que é um mundo que tem aqui, né? E a gente precisa utilizar melhor, principalmente o WhatsApp. Agora, secretária, quantos projetos são cadastrados ao todo? Você tem esse número? Esse agora, 2015, ou desculpa, 2025, 2026, nós estamos com... Deixa eu ver o número aqui. Porque são no ano passado foi mais de 1.000 propostas. 1.000 propostas? Aí eles vêm... Para as 5 cidades. Aí eles fazem toda a análise de viabilidade e aí é o primeiro pente fino. As que são viáveis é que vão para a votação. Pronto. Para ir para a votação, a entidade, por exemplo, você tem uma associação, aí você pode cadastrar até 3 obras para ir para análise de viabilidade. Só que na hora da votação, você joga peso em uma das, porque você não pode aprovar mais de uma. No primeiro ano, podia, mas depois a gente viu, foi analisado que isso tira a oportunidade de outras. Né? E também... É uma por ano. É uma por ano. Aí, dessa forma, as pessoas colocam até... Aí tem gente que bota só uma, a gente sempre diz, não bote, porque se você colocar só uma, e se ela não for viável tecnicamente, você já saiu do jogo na hora do primeiro pente, né? E depois do estudo de viabilidade, que a proposta é aprovada, aí a equipe da CEPLAN é que faz o projeto. O projeto de engenharia. Isso já é feito. Isso já é feito. Não é. Aí é a própria
Tem as empresas, né, nós trabalhamos com as 13, são as 13 a 15 secretarias que são envolvidas no OPA. Em execução. Mas quem faz o projeto é o governo do Estado? É o governo do Estado. É o governo. A CEPLAN, a equipe da CEPLAN, tem o técnico da engenharia que faz os projetos. Aí, a gente tem um grupo, né, de gestores do OPA, dos secretários. O custo para a associação é zero? É zero. Não, ela não vai fazer projeto, não. É só com mobilização e inscrever as propostas. Escrever as propostas. E atrás dos votos. Atrás dos votos. O engajamento ali para poder, no mínimo, ter uns 500 votos para poder aprovar a sua proposta, porque senão não vai. O OPA é um sucesso? É um sucesso. Então, é referência para nós aqui no estado, para o Nordeste. Outros estados já procuraram? Já. Nós recebemos, no mês passado, o pessoal de Pernambuco, né, de um município lá, que eles vieram aqui para conhecer, né, tiveram na CEPLAN, na SERES também, para conhecer o processo. Aqui o pessoal do Maranhão, aqui Timon, né, já Sim. também, né, já está nesse diálogo para implementar lá, eles estão se organizando. E no primeiro ano o OPA já ganhou o Prêmio Nacional como o melhor programa de participação social, né, de forma digital do Brasil, porque não tem outro. Digital só tem um OPA. Uma coisa boa. É o Piauí fazendo história, né? Agora, no seu desafio como secretária de Relações Sociais, também tem a mediação com as entidades sindicais. A senhora vem do movimento sindical e sempre tem as reivindicações das categorias por reajuste, por melhores condições, as pautas sindicais Sim. como um todo. Como é a sua atuação nessa área, nesse diálogo com as categorias? Nós coordenamos a mesa permanente de negociação, né, com os servidores públicos, que foi uma proposta que nós levamos para o governador, né, e ele prontamente aceitou. Então, o secretário Samuel, que é o secretário de administração, é quem coordena, né, a parte das negociações, mas é em parceria com a SERES, somos as duas secretarias. E aí a gente tem um desafio muito grande. Nós temos 47 entidades que fazem parte dessa mesa permanente de negociação. Né? Tem as centrais sindicais que acompanham, a CUT acompanha também, tem assento permanente. E nós temos reuniões ordinárias, que são 4 por ano, e tem as reuniões ou por eixos, ou individuais também, enfim. No ano passado, para você ter uma ideia, nós fizemos todo o ano o trabalho da mesa, primeiro de receber as pautas, depois de tratar, nós fizemos grupo de trabalho por eixos, a questão do reajuste também, né, que foi definido lá, que ficou para os 3 anos, que é o 5,37 cada ano tem, né, para todas as categorias. Aí as promoções, progressões, aí fica com cada categoria, a gente vai tratando de forma individual cada categoria. Porque cada caso é um caso. A questão do concurso público, que o governador também, né, colocou aí muito concurso público. Nós temos agora esse ano a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, várias secretarias, né? A da Segurança Pública, né? Foram mais de 4.000 policiais que já foram, inclusive, né? Que já tomaram posse, já na gestão do governador Rafael, começou ali no governo da Regina. Então, tudo isso na mesa. E no final, quando chegou no final do ano, nós fizemos novembro, dezembro, segunda quinzena de novembro, 1º de dezembro, nós fizemos 47 reuniões com o sindicato, uma por sindicato. Teve reunião que durou 5, 3 horas, independente aí da pauta, mas a gente fez assim um pente fino de tudo que está sendo reivindicado. A gente ali está no diálogo franco, colocando como era que estava. As condições do Estado. O que estava sendo atendido, o que estava programado, né? Tudo isso daí. Então, a gente diálogo permanente. Aí, você pode dizer assim, tudo que se leva para a mesa é atendido? Não mas é tratado com respeito, né, com diálogo, e as formas de viabilizar, né, o que é possível, o governador autoriza. Nós estamos agora com a mesa da educação sobre a questão do plano de carreira deles, né? Eles foram reivindicação, inclusive teve ali aquele momento que eles fizeram
já esse ano, e aí foi uma das negociações que nós fizemos. Esse ano nós já fizemos uma reunião, com... A gente atende direto os sindicatos, ou é a CEPLAN, ou a SEAD ou a gente, mas sempre por nós, começa pelas séries. A gente recebe, a gente trata com o Samuel. Quando eu estava vindo para cá, eu recebi aqui uma ligação, inclusive, do menino do Sindicato dos Urbanitários, o Max, que ele está querendo um retorno de uma agenda aí relacionada à Engerp. E aí a gente já mandei mensagem aqui para a secretária do Samuel, então é o tempo inteiro a gente trabalhando com as entidades e dando esse retorno, e escutando, ouvindo as críticas, né, ouvindo as sugestões, os questionamentos. Isso a gente tem feito ali com muito cuidado, com muito zelo. Isso, da nossa parte, só é possível porque eu tenho essa experiência de ser professora da educação básica, de militar na área da educação desde 85, de também ter tido a oportunidade de trabalhar na minha central, né, que é a CUT, né, de ser secretária de formação, de trabalhar com todos os sindicatos, setor público, setor privado. Inclusive, agora nós criamos a mesa de diálogo com o setor privado. A gente criou agora, né, estamos já na segunda reunião com esses sindicatos, né. Então, tudo isso vem da experiência que a gente teve aí na nossa caminhada. Também na CNTE, que aí na CNTE, na Confederação dos Trabalhadores em Educação, lá nós tivemos a oportunidade de coordenar uma secretaria que era de políticas sociais. Então, é como se fosse as séries, né, sendo lá na CNTE. Isso sendo em Brasília e tratando ali do início do governo Lula, foi de 2005 a 2008, a efervescência das políticas públicas ali sendo já atendidas, né, reivindicadas e atendidas, piso salarial, a questão de direito de criança e adolescente, né, e um monte de coisa acontecendo. Coordenei o Coletivo Nacional Antirracismo, da Dalvani Leles, que é da CNTE também. Foi o primeiro contato ali com criança e adolescente, desde cedo que eu trabalho com criança e adolescente como professora, mas fui ser conselheira representando a CNTE e a CUT. E eu fiquei 10 anos no CONANDA, de 2005 a 2015, quando o Elton me convidou para ser superintendente de Relações Sociais aqui no governo dele. Então, foi um acúmulo, né? Quando, hoje, esse trabalho que nós coordenamos nas séries, na verdade, vem esse acúmulo dessa experiência, né? Então, essa paciência, uma esse vida trato, de militância. E sempre, assim, agradeço muito ao meu partido, porque, como eu falei para você, em todos esses espaços, sempre foi com o PT, né? Sempre foi na CNTE, com o PT, né? Essa militância no movimento sindical é muito grande, a militância partidária. Só que a gente faz de outra forma, por dentro do sindical, né? Sim. Então, mas assim, não fui dirigente partidária, mas sempre nas direções, nos espaços que eu estive, sempre foi pelo PT, foi pelo o projeto do presidente Lula, do governador Wellington, Regina. A minha inspiração sempre foi João de Deus, Regina Souza, Wellington Dias, Nazareno Fonteles, Antônio José Medeiros, né? Então, toda Fonseca Neto. Então, são todas essas pessoas que sempre me inspiraram e que fazem com que eu tenha muita coragem e vontade de trabalhar, de dar o meu melhor pelo nosso povo aqui no Piauí. Muito bem. Secretária, tem um projeto agora saindo do forno, que é uma inovação das séries, que é uma parceria também, que é o Liderança em Destaque. A senhora que vem, mais uma vez eu dizendo isso aqui, vem do movimento social, do movimento sindical, trazendo essa demanda, que é uma formação mesmo de novas lideranças, de como é que você qualifica mais o debate sobre a formação de lideranças políticas, comunitárias, lideranças sociais. O que é o Liderança em Destaque? O Liderança em Destaque, ele é exatamente uma reivindicação das lideranças do movimento social, comunitário, sindical e dos conselhos de políticas públicas também, que é assim, ter um espaço onde eles possam se encontrar,
e ter essa troca de experiência, né, dentro de um processo de formação. Né, de formação cidadã, né, de estar em contato com as transformações que estão acontecendo hoje no mundo do trabalho, que é de forma muito rápida, né, muito rápida. Eu lembro que quando eu fui coordenadora, secretária de formação da CUT, a gente fazia análise de conjuntura internacional, nacional, estadual. Hoje, se eu te disser, Alisson, faça uma análise de conjuntura para mim, nacional, internacional, estadual. Daqui a 5 minutos, né, já vai ser uma outra coisa. Então, as mudanças são muito rápidas. Então, os movimentos têm que acompanhar isso, devem acompanhar e querem. Então, o Liderança em Destaque, ele oportuniza exatamente essa formação para as lideranças, né, de um modo coletivo, de construção coletiva, e dentro dos temas, né, que eles colocaram para nós, que é elaborar projeto para acessar edital de políticas públicas, porque tem muito edital no governo Rafael, do governo estadual, do governo federal, né, e que a Regina me manda, o Eric, que é o nosso, que é do governo nosso em Brasília, ele manda um monte de edital dos ministérios para mim, para a gente mandar para a liderança. Eles ficam, mas como é que eu vou fazer? Eu, às vezes, tem dificuldade, reclamam porque tem. Falta a gente está fazendo, o incentivo de como fazer. Formação. Porque uma associação, ela não tem como pagar um técnico para elaborar um projeto, como você falou. Exato. Então, a gente está fazendo isso, né? Esse programa, ele tende aí a se consolidar em parcerias. Nesse momento, a parceria com a Escola de Governo, que nós estamos fazendo agora nos Diálogos pelo Piauí, nós estamos ofertando 2 cursos, um sobre elaboração de projeto e acesso a edital e o outro sobre comunicação assertiva. São esses 2 que nós estamos rodando nos territórios, já fizemos no Diálogos pelo Piauí, que aconteceu em Picos e também em Piripiri, e agora vamos fazer em Campo Maior, né? E até setembro vamos rodar nos 12 territórios. Então o Diálogos pelo Piauí está forte. Também um instrumento de escuta. E o Diálogo pelo Piauí acabou oportunizando a nossa secretaria, aí com esse debate da formação para as lideranças que eles estavam solicitando da gente, né, de uma forma rápida, como o governador fala, né, oportunizou da gente rodar os 12 territórios aí até setembro, né, e com todas as secretarias, não só as séries. Cada território vai receber essa oficina. E aí a liderança comunitária pode se inscrever, participar e vai aprender sobre elaboração de projetos. A elaboração de projeto e também comunicação assertiva, que é outro curso que é como você se comunicar, né? Enfim, é uma troca de experiência muito bacana. E aí também, sobre liderança em destaque, nós vamos fazer aqui em Teresina, né, em parceria com a Escola de Governo, mas com a Secretaria de Inteligência Artificial também, com a própria CEPLAN, ali no Espaço Cidadania, né, nosso Espaço Cidadania Cidadão Digital, que é Cidadania Digital. Cidadania Digital, que é aqui na Clodoaldo Freitas, ali por trás do Lindolfo Monteiro. Lá nós temos um espaço bacana de um auditório. De inovação, e tem um auditório bom, né? E na hora que eu vi, eu disse, não, é aqui. Vamos usar esse espaço. Aí ontem mesmo já tinha tratado com o Samuel e ontem com o André Macedo. Então nós vamos ofertar cursos, né, para a nossa liderança lá naquele espaço de inteligência artificial, desse que a gente já tem, enfim. Teresina, nós vamos fazer mais cursos. Agora, o nosso propósito de andar nos territórios vai ser aqui dentro do Diálogos pelo Piauí, que não só a série está fazendo, mas outras secretarias também estão fazendo suas ações, né, no primeiro dia do diálogo. Aí, como eu toquei no Diálogos, né, para falar aqui rapidamente do diálogo, eu sei que o nosso tempo também já está bem, né, adiantado, o Diálogos pelo Piauí é um momento muito importante para o Estado. É o momento que o governador Rafael, né, dentro da revisão do PPA, ele decidiu ir pessoalmente em todos os territórios, prestar conta, né, com cada território e ouvir de novo a população ali, né, as comunidades, e já fazer ali aquilo que ele fez, ele já presta conta, e aquilo que está chegando, ele já endereçar o que a comunidade, o que a sociedade civil está trazendo. Né? É uma linha direta com a sociedade. Direto. Então, objetivamente, no primeiro dia nós temos... E as séries lá ouvindo as lideranças. Nós estamos no processo de mobilização da sociedade civil organizada para participar dos Diálogos pelo Piauí.
A CEPLAN é quem coordena o planejamento no Estado, esse planejamento participativo. A SAF, da secretária Rejane, mobiliza os conselhos territoriais e a SERES, né, as organizações da sociedade civil, conselhos, sindicatos e organizações comunitárias, cooperativas, enfim. E aí o primeiro dia tem a feira de serviço dentro da Praça do Povo, né, que tem lá em uma praça, que com tem atração vários cultural serviços, também. com atração cultural, com os serviços das diversas secretarias, a SERES está lá também. O povo conhecer o que é que o governo oferece. Oferece. E também nós estamos, a nossa secretaria lá apresentando, né, o que a secretaria faz, fazendo acolhimento, ajudando ali as pessoas a conhecer ali aquele espaço. E temos, nessa sexta-feira, é o dia que a gente realiza o curso Liderança em Destaque em outro espaço, né, junto com outras secretarias que também estão fazendo trabalhos de oficinas, formação, né, com seus pares. Né, e isso dia 12, isso no primeiro dia, que é na sexta, sempre na sexta. No sábado é o momento chave, né, que é a revisão do PPA, coordenada pela CEPLAN, são 7 eixos, né, pegando aí todas as áreas, né? E aí os convidados, né, fazem as inscrições, as pessoas fazem as inscrições, os conselhos territoriais, sociedade civil organizada, qualquer cidadão que queira ir lá contribuir. E ali, em cada eixo, é eleito uma pessoa para ser o relator do que foi discutido ali no eixo. E o que eles recebem de material lá naquela oficina? As diretrizes do governador e as metas que já foram, as entregas, né, que já foram feitas. O que já chegou. Exatamente. E aí o que falta, o pessoal discute lá e coloca no documento e leva para o governador. E aí a pessoa na frente do governador, à tarde, é a grande plenária com o nosso governador. Nós temos lá temos as 7 pessoas com o governador, mas o prefeito, a prefeita, o gestor da cidade, né, sim, e o secretário Washington coordenando. E é o grande momento, tem sido muito bacana, porque ele escuta, ele presta conta primeiro, faz a fala, só do território. Ali é todos os dados do território. Aí depois cada liderança fala. Se agora nós queremos isso, isso. E aí depois, em seguida ele já é um feedback direto. Ele já diz, né, o que é que vai acontecer com cada proposta que as lideranças trazem, né? E aí é esse grande momento, é participação popular mesmo, né? É participação social, é política de participação social acontecendo no nosso estado. É o governo que realmente tem essa coisa de estar o tempo inteiro querendo entender, né? Ele quer escutar. Não entender, é no discurso, é na prática. Discurso, é na prática. E tá muito bacana. Tenho certeza que no final dos 12 territórios nós vamos ter aí um saldo muito bom tanto para o povo como para o nosso governador nessa grande caminhada. E aproveitar para parabenizar o nosso governador, né? Que faz 40 anos exatamente. A gente está vindo ali da missa em ação de graça pelo seu aniversário, né? Que Deus possa, né, dar muitos anos de vida para ele, né, porque ele tem muita garra, muita determinação, né, muita sabedoria, e ele é uma pessoa que realmente pensa em resolver as coisas, e ele pensa sempre em trazer o povo para, nosso povo para... no centro. No centro, né? É aquela coisa, o presidente Lula costumava dizer assim, vamos colocar o povo no orçamento, né? O presidente Lula diz isso, vamos colocar o povo no orçamento. Então, o governador Rafael, ele tem isso na mente dele, que é fazer com que o povo do Piauí possa estar usufruindo, de fato, do desenvolvimento que aconteça nesse estado. Então, o desenvolvimento que ele trouxer para cá, que vai acontecer a médio e longo prazo, não pode ser só para outras pessoas que vêm de fora e para os ricos. Tem que ser para todos e todas, sem deixar ninguém para trás. Ele está trabalhando diuturnamente para isso, né? E a gente parabeniza ele e pede a Deus que realmente ele tenha muita saúde, continue com essa determinação, que o nosso Piauí, com certeza, não será o mesmo depois do governo Rafael, porque ele tem muita força de trabalho, né? Aí já vem do governador Wellington, né? Da governadora Regina e agora o nosso grande governador Rafael também aí fazendo história. É isso, vida longa ao governador Rafael Fonteles. Parabéns pelo trabalho, secretária. Eu sei que seu desafio é muito grande, de estar ouvindo as pessoas, as demandas da
sociedade civil, do movimento sindical. E boa sorte na luta. E volte sempre que quiser. Tá, muito obrigada. Eu lembro aqui que já aprendi muito com você também no partido, com as suas falas, com as suas intervenções, né? Gosto muito de lhe acompanhar nessa parte aí da comunicação. E, assim, para nós, como eu sempre falo, um convite do partido, para nós, não é um convite, é uma convocatória. Opa. Porque aqui nesse estado, assim, a minha vida, a minha história como professora, como militante, como gestora, realmente eu devo ao Partido dos Trabalhadores, né? Porque é esse partido que realmente transforma a vida das pessoas aqui no nosso estado, né? Exatamente. E nós temos que trabalhar muito para que no Brasil também aconteça isso, porque só no Piauí que tem realmente petista raiz desde a fundação, do PT, né? E a gente mantém muito isso e acho que é a grande diferença, né? A nossa querida Regina Souza que eu diga, né? É verdade. Obrigado, secretária. Obrigado a você que acompanhou o PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e acompanhe sempre a gente que está nessa luta para ajudar a melhorar a vida dos piauienses e dos brasileiros e brasileiras. Até a próxima.